boa noite, bom dia, boa madrugada. Seja como você está me assistindo agora, eu desejo tudo de bom para você. E antes de eu trazer a mensagem de hoje, eu quero relembrá-lo mais uma vez que meu nome é Jucimara e que o blog que eu escrevo chama-se Jesus Ainda Salva. O endereço é www.jesusaindasalva.blogspot.com.br. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia de hoje no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. No capítulo 11, no versículo 11. Quero dizer para você que o nome dessa mensagem hoje, ela é maravilhosa, ela é muito espiritual, ela vai de encontro a muitas dúvidas, ela vai nos deixar com muitas dúvidas, ela vai nos trazer muitas revelações. O nome da mensagem hoje é A Voz de Deus Eternamente. E eu quero que você abra comigo essa mensagem, essa palavra, esses versículos. Se você não está conseguindo acompanhar abrindo, você anota aí no decorrer da gravação, que você vai ver o quanto é profundo. E a mensagem de hoje vai de encontro a muitas coisas que a gente pensa que está certo, e na verdade a gente vai começar a encontrar um outro caminho para essas coisas. Diz assim: Lázaro estava morto há 2 dias, e Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Veja que foi Jesus que disse que ele estava morto há 2 dias e que ele dormia. Então o que acontece? Muitos teólogos, muitos pastores, muitos estudiosos dizem que quando nós morremos, nós não dormimos. E eu tenho aproximadamente uns 15 anos que estudo a respeito dessa questão do sono na Bíblia, tirando o sono de Adão, não tem nada a ver esse sono, mas esse sono da morte. E quanto mais eu estudo, eu chego à conclusão de que depois que nós morremos aqui para a Terra, nós dormimos. Seremos despertados no dia da segunda vinda do Senhor, seremos despertados para o julgamento no grande trono, aonde serão julgadas nossas obras, mas até então todos têm oportunidades iguais de estar dormindo. E o próprio Jesus disse aqui que o nosso amigo dorme. No versículo 14, diz assim: Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus afirma claramente: Lázaro está morto. No versículo 11, ele dizia: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que é isso? É um sono espiritual. Por quê? No versículo 14 explica: Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Ou seja, aquele espírito não voltaria mais para aquele corpo. O espírito estava dormindo, porém o corpo já estava morto há 2 dias. Aqui no versículo 11. No versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então existe um grande mistério aí. Estamos falando de Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro e aquele que ressuscitou a si mesmo. E no versículo 35, vimos uma revelação maravilhosa, que diz assim: Jesus chorou. Então, os judeus daquela época disseram assim: nossa, como ele era amigo de Lázaro, né? Porque ele até chora pela morte dele.
Obviamente, né, que seria isso, mas como é que podia Jesus estar chorando pela morte de Lázaro, se Lázaro já estava às portas de uma ressurreição? Então, o Senhor me revelou, em oração que eu fiz, lendo as Escrituras, o que significava esse Jesus chorou. Esse Jesus chorou nos mostra onde estava Lázaro antes da sua morte. O que acontece com o ser humano antes da nossa morte finalmente, né? Eu tenho lido em algumas revistas, eu só não me lembro se eu li em alguma revista que eu leio aí científica ou se eu li em algum livro evangélico, que eu também estou fazendo essa leitura, a respeito de pessoas que morreram, que os médicos deram por morte completa. Morte cerebral, morte, já estava saindo atestado de morte e já estava resolvido já aquela morte. E de uma maneira misteriosa, as pessoas voltavam à vida. Simplesmente voltavam a viver. E os médicos nunca conseguiram entender como isso foi possível. Então a pergunta que é feita para todos, ouve-se a mesma resposta. Eu estava andando num lugar escuro. Não se escuta falar eu estava andando no meio do fogo, eu estava andando entre as nuvens, eu estava chorando, eu estava agarrando em grades. Não tem essas fantasias. Quem realmente morreu, voltou à vida, conversou com médicos e tudo, com a família, houve essa pergunta: onde você esteve quando você, esse tempo todo, né, que você não falava mais, não tinha mais vida? As pessoas falam: não sei, eu estava num lugar escuro. Então esse foi o motivo das lágrimas de Jesus. E ali também nos mostra onde esteve Jesus nos 3 dias depois que ele morreu, antes da sua ressurreição. No livro de Jó, nós vamos encontrar uma afirmação sobre isso. No livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 21, diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. A sombra da morte nos revela que é realmente um lugar escuro, né? No Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus sabia que existia esse vale da sombra da morte. E é lá por onde nós vamos quando nós fechamos os nossos olhos. Mas eu não estou dizendo isso para você, para que você se assuste, para que você se apavore, para você se descabelar, para você já se matar agora. Não é isso. Porque a Bíblia nos revela também que Jesus falou que Lázaro dorme e que ele ia despertá-lo desse sono. Em muitos lugares da Bíblia mostra que nós dormimos, simplesmente dormimos. Nós não estamos em outro lugar fazendo nada, porque diz que na vinda do Senhor todos irão acordar, que o mar vai devolver os seus mortos. Estamos dormindo. Mas existe a passagem do vale da sombra da morte. E isso eu vou falar depois. Por quê? Porque eu quero primeiro mostrar para você quão poderoso foi a ressurreição de Lázaro. Na verdade não, eu vou falar já para você para que haja uma divisão de assuntos, para que não se confunda um com o outro. Porque o foco do Vale da Sombra da Morte não é a nossa mensagem de hoje. Mas que também não fique uma dúvida que roube toda a mensagem, eu já vou falar para você. Existe o Vale da Sombra da Morte porque lá em Gênesis, lá no começo, quando Adão e Eva pecaram, na hora que Deus deu a sentença, toda a terra foi maldita por causa daquele pecado, por causa da desobediência. Toda a terra.
E até hoje o pecado paira no meio de nós. Ele paira. É uma coisa que realmente existe, não vai deixar de existir. O pecado em si, ele vai sempre existir até a segunda vinda do Senhor, até tudo ser resolvido. O que aconteceu com a crucificação do Senhor é que não existe mais barreira entre nós e Deus para uma oração, não existe mais barreira entre nós e Deus para realmente alcançarmos um perdão e alcançarmos uma vida eterna com Deus, para que sejamos livres do pecado. Mas o fato é que ele está na terra e é forte, e ele é praticado todos os dias, até mesmo por mim e por você. Nós oramos, nós pedimos perdão em nome de Jesus, mas o fato é que nós pecamos. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. A própria palavra de Deus nos diz isso. E pecamos sim. Nós acordamos, a gente faz a nossa oração e daqui a pouco a gente acaba pecando ali e lá. E se numa dessas a gente morre de repente? Porque como diz a minha avó, para morrer basta estar vivo. Então existe essa força do pecado muito forte. Então existe o vale da sombra da morte. Ainda que seja um reflexo de alguns minutos, ainda que seja alguns reflexos de algumas horas, ele existe. Mas a palavra nos garante que mesmo assim o Senhor estará conosco. Porque Ele é misericordioso. Porque nós conhecemos um Deus verdadeiro. Porque Jesus ele foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar, para que eu e você não fosse ficar padecendo no vale da sombra da morte muito tempo. Ele foi padecer na minha frente, na sua frente. Só que naquela época de Lázaro, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha passado no vale da sombra da morte. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Por isso Jesus chorou, porque sabia quão grande era o vale da sombra da morte que Lázaro passou. Sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas Lázaro passou. E não é fácil isso tudo. E eu quero mostrar para você alguns tópicos, algumas diferenças na ressurreição de Lázaro. Porque houve algumas outras ressurreições, houve 2 ressurreições que a Bíblia nos narra, que foram diferentes da de Lázaro. E porque foi na de Lázaro que hoje venho trazendo a ilustração dessa mensagem divina. Primeiro que lá no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5 e no versículo 39, diz assim: foi a filha de Jairo, né? E Jesus diz a ela: menina, a ti te digo, levanta-te. Foi simples assim. A menina simplesmente estava morta e Jesus chegou lá e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. Lá no Evangelho de Lucas, de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: para o filho da viúva de Naim. A viúva de Naim estava vindo, inclusive estavam seguindo o velório da morte dele, né? Então Jesus chegou e disse assim: moço, a ti te digo, levanta-te. E ele ressuscitou. Mas a ressurreição de Lázaro, ela foi diferente. Ela foi completamente diferente. Mas ela não foi diferente porque ele era amigo de Jesus. Porque ressurreição é ressurreição. Não existe ressurreição bonita e ressurreição feia. Ressurreição é ressurreição. É que nem nascimento. A mulher está grávida, ela deu à luz, nasceu. Nasceu. Está vivo, é uma menina. Está vivo, é um menino. Ó, que bom, é uma coisa só. A ressurreição é uma coisa só. Mas o ato em si, você pode ver que a menina foi da mesma forma que do menino. Mas Jesus usou palavras e circunstâncias e tudo aconteceu de uma forma diferente na ressurreição de Lázaro. Mesmo porque ele já estava próximo de 4 dias morto. Foi o que Marta disse quando ele chegou. Ele fede. Já está quase 4 dias morto. Então, eu vou falar para você a respeito da ressurreição de Lázaro. Por que dele foi diferente?
Jesus disse assim, lá no livro de João, no capítulo 11 ainda, na ressurreição de Lázaro, 4, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ele não usou isso tudo para falar sobre a ressurreição da menina e do menino. Mas a de Lázaro ele foi meio específico. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte. E veja que Lázaro já estava morto, porque o próprio Jesus falou, Lázaro está morto. Ele disse, não é para a morte, ou seja, Lázaro não vai ficar morto, mas para a glória de Deus. Eu pergunto para você, por acaso, quando Jesus ressuscitou, a filha de Jairo e o filho da viúva não foi para a glória de Deus? Não foi para glorificar o Filho de Jesus naquela hora? Foi. Foi porque o povo todo ficou sabendo. A filha de Jairo, ela ressuscitou num quarto fechado com o pai e com a mãe. Mas do lado de fora do quarto estava tudo quanto era judeu ali esperando. E viram o milagre. A menina foi feita na rua. Todo mundo viu e foi comentado. Então, todo mundo sabia disso. Absolutamente todo mundo. Então, por que somente de Lázaro era para a glória de Deus? Porque a intenção dessa mensagem, ela é diferenciada. É para que eu e você entendamos o que é que aconteceu nessa ressurreição. Ela foi mais dias do que os outros dias e ela teve algumas coisas que diferenciam. Primeiro que Jesus disse assim, Então disse Jesus, Lázaro, vem para fora. Ele chamou Lázaro. Foi bem diferente. Ele não falou assim, a ti te digo, levanta-te. Ele falou, então disse Jesus, Lázaro, vem para fora. E agora eu vou mostrar para você alguns tópicos que eu anotei a respeito dessa ressurreição. Foi o único chamado pelo nome. Você vai me falar assim, mas acontece que ele era amigo de Lázaro. Não, nada a ver. Nada que impedisse que Jesus chegasse ali no quarto para a mãe e para o pai da menina. Faz como é o nome de sua filha? Nada que impedisse. Nada que impedisse que Jesus chegasse ali, já que não dava para falar com a viúva, falasse com os amigos que estavam a como é o nome do menino. Nada que impedisse. Mas ele, de uma maneira particular nessa ressurreição, ele não falou assim, amigo, saia para fora. A ti eu digo, sai para fora. Não. Ele foi enfático. Lázaro, vem para fora. A outra coisa que nós observamos é que foi a única ressurreição entre os judeus que Jesus disse que seria para a glória de Deus. Não mencionou isso em nenhuma. E o outro tópico é a única que Jesus disse sobre se para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E diante dessas diferenças entendemos que essa ressurreição nos revela como seremos chamados pelo Rei Jesus no dia da nossa ressurreição. Essa ressurreição, ela é a simbologia. O que Deus quer que você e eu entendamos quando nós estamos ali lendo o Evangelho, no livro de João, no capítulo 11, ele quer que nós entendamos assim. Ela é diferente porque vai ser assim. Quando eu e você estivermos dormindo, Jesus, o Rei dos Reis, ele vai nos chamar pelo nosso nome, para que nós venhamos acordar, para recebermos definitivamente a vida eterna, livre de todo pecado. Independente se nós passamos pelo vale da sombra da morte por alguns minutos, por algumas horas, independente, vamos estar dormindo. E ele vai nos chamar pelo nosso nome. Ele vai olhar e vai falar assim para você: Marta, acorda.
Venha. Venha me conhecer. Venha conhecer o nosso Deus. Ele vai dizer: você, ei, Joaquim, acorda. Venha conhecer. Vai ser diferente. Ele vai chamar você, vai me chamar: Jucimara, vem, acorda. E ali nós vamos entender que não estávamos mortos. Não estamos passando mais por vale de sombra da morte. Nem tampouco estamos à mercê do pecado, da humilhação, da dor da carne. Estamos agora indo para um julgamento. Será revisto tudo aquilo. A palavra de Deus diz que depois de tudo, quando tudo isso acabar, o julgamento, quando tudo estiver bem, nós vamos ganhar uma pedrinha e nela terá um novo nome para nós. Mas o que importa é que Jesus vai nos acordar e vai nos chamar pelo nosso nome. Sabe por quê? Porque nós somos amigos de Jesus. É a diferença. Lázaro não era amigo de Jesus? Então nós somos amigos de Jesus, porque ele nos reconhece por causa do batismo das águas. No dia que nós nos batizamos, entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a ser o seu amigo. Passamos a comer com ele, a ceiar com ele, a ter fé que nos encontraríamos um dia. E esse dia vai ser maravilhoso, porque ele vai nos acordar. E eu vou dizer para você que lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 15, e nos revela mais ainda sobre isso. Ele vai nos acordar com a voz de muitas águas. Pense você, com a voz de muitas águas. E vai te acordar para que você venha a viver com o seu Deus. E isso é maravilhoso. Por isso, a passagem de Lázaro foi diferente. Independente se você já está morto há 100 anos, há 200, há 1000, há 300, há séculos. Não importa que o seu corpo não exista mais. Não importa se já apodreceu tudo. Ele vai te chamar pelo teu nome porque você é amigo dele. E vai te chamar com a voz de muitas águas. E você vai saber quem é Deus. Eu termino por aqui, agradecendo muito a sua atenção. Continue orando por mim, para que Deus continue trazendo revelações, porque ela não é só para encher o seu coração, ela enche o meu coração e faz com que eu me apaixone mais por Deus. Eu sei que você vai se apaixonar ainda mais por Jesus, pela obra dele na terra. Vai saber que a obra que ele tem para mim e para você, como diz a palavra, ainda não subiu ao nosso coração para entender o quanto ela é maravilhosa. Eu te agradeço e te espero para uma próxima vez, para nossa próxima gravação. Tchau, tchau.